Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu vim aqui gravar um relato de hoje que eu tive uma percepção pela clarividência lá no centro espírita que eu frequento de quinta-feira, que eu vou para colaborar com o pessoal, né, com a mediunidade, as energias, a clarividência, né? Então a gente tá lá para servir naquilo que puder, né, de acordo com aquilo que eu posso contribuir. E aí, pessoal, foi muito interessante, foi emocionante hoje. Entrou uma moça, uma senhora, assim, ela sentou para ser atendida e assim, ela não falou nada e eu também não conheço essa pessoa que entrou, né, para ser atendida. Ela sentou assim na frente, nossa, né, dos médiuns ali. E eu tava com os olhos fechados e assim, o tempo todo que eu tô ali, eu tô muito concentrado. Eu fecho os olhos e eu fico fazendo prática bioenergética, eu fico doando ectoplasma, fazendo a todo momento o reconhecimento bioenergético e áurico ali do pessoal que tá entrando, dos espíritos, né? E pela clarividência, quando a gente está bem concentrado, a gente percebe toda a movimentação, o trabalho que está acontecendo, né? Se está tendo uma incorporação de fato ou não ali, né, com algum outro médium, e eu vou acompanhando todo o trabalho, né, pela clarividência, tá? E quando tem, né, a minha vez ali de trazer a ponte com o espírito, né, eu recebo, né, a parte da incorporação, eu faço ali o que tem que fazer. Só que hoje eu fiquei muito assim, circulando a energia ali do ambiente, dando passo nas pessoas, mesmo que eu não levanto, muitas vezes que eu não levante, eu dou o passo mesmo assim, né, porque o trabalho de energia ele acontece independente se eu tocar a pessoa, me posicionar de frente à pessoa, né. E aí, pessoal, eu tava assim, né, vendo o astral lá do centro, tava percebendo algumas energias e tal, e de repente, antes da moça, antes de terminar o atendimento da moça, ela não falou absolutamente nada, assim, ela não contou nada da vida dela, ela não contou nada. Uma outra pessoa, uma outra médium, tava, né, conversando ali com ela e tal. E aí, do meu lado esquerdo, eu tava com os olhos fechados, eu comecei a ver uma equipe descer, como se estivesse descendo do teto lá do astral. E eu achei interessante que eu falei, nossa, foi acontecendo um processo de densificação, tá? Como que é isso? Eu já vi, né, isso outras vezes, mas eu acho muito incrível toda vez que acontece. Os espíritos eles vão densificando a ponto de você conseguir vê-los, né? Então eles vão fazendo a ponte. E como eu estava muito concentrada, olhando todo o astral ali, eu peguei uma comunicação. Veio uma equipe do lado esquerdo e eu vi uma mulher, uma senhora, muito reluzente, e ela estava mais jovial. E ela estava olhando para a moça sentada ali no meio que estava passando. E aí eu bati o olho assim e eu fiz uma leitura áurica e comuniquei com ela, com a equipe que estava junto com ela, e eu li a aura dela e ela deixou a palavra saudade para a pessoa que estava ali e me veio de fato, né, um vínculo familiar, me veio energia maternal assim na hora. E ela estava sorrindo e ela estava muito bem, reluzente assim. E aí ela foi muito rápido, ela deixou ali a presença dela, eu peguei, e aí eu falei, nossa, só que a assistida, ela tava com padrão áurico, ela tava muito bad, gente. E aí na hora eu fiquei na dúvida, eu falei, poxa, eu não sei se eu falo agora que eu vi essa pessoa que ela deixou, obviamente, né? Tudo isso foi um recado para ela. Mas uma pessoa que é trabalhadora lá do centro tem parentesco com essa moça que estava ali, que é uma médium também trabalhadora lá do centro. E aí, na hora que a moça levantou para ir embora, gente, me deu 5 minutos. Eu levantei e fui em direção a ela
E aí eu falei, olha, eu preciso te falar uma coisa, né? No que eu pus a mão na moça, que é de parentesco da outra que tava tratando, ela tava, eu não tô bem, ela não tava passando muito bem. Eu falei, não, peraí, calma. Falei, ó, eu acho que eu sei por que que você não tá bem. Eu falei, peraí, que eu preciso conversar com você. Aí eu fui no ouvido dela e contei. Falei, olha, eu vi uma mulher assim, assim, assim. Vocês perderam alguém da família recentemente? Aí ela começou a chorar muito, gente. A moça era irmã da moça que tinha acabado de ter sido atendida. E ela falou, eu falei, olha, eu vi uma pessoa assim, eu descrevi um pouco, falei, olha, tinha uma mulher aqui, ela deixou um recado, tá? Ela tá bem, né? Ela deixou, falou que tá com saudade. E eu senti, né, uma energia maternal. Aí ela falou, poxa, minha mãe desencarnou não faz um ano, né? Aí eu falei, olha, aí ela me mostrou depois, né? Depois ela me mostrou uma fotografia da mãe, gente, era a própria, tá? Eu falei, olha, era ela mesma, só que ela estava extremamente jovial, muito mais jovem do que da forma que ela desencarnou. E tá bem, sabe? Ela deixou, né, a palavra saudade, ela veio dar um salve aqui, ela veio acompanhada. E aí, pessoal, ela, nossa, ela ficou extremamente emocionada. Eu falei, ó, depois você conta pra sua irmã, tá? Eu não falei aqui porque eu acho que ela ia ficar muito mexida. Eu não queria trazer isso com um ar de tristeza, sabe? E por isso que na hora eu não falei, né? E não é pra você ficar triste, ainda falei assim pra ela. Então, pessoal, eu fiquei tão feliz, cara, de poder pegar, sabe, essa comunicação, de poder fazer essa ponte de recado, de ver a mãe da pessoa ali, sabe, gente, poder trazer esse recado. E quantas vezes a gente é visitado, né, pelos espíritos, pelos parentes, amigos que vão, né, para outro plano. E às vezes a gente não sente ou não vê, ou não é todo mundo que vê, que consegue passar um recado, sabe? E eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, que bom que eu faço prática energética, que bom que eu tô comprometida, que bom que eu pude servir, pelo menos para passar um recado, sabe? Porque eu sei o tanto que a gente espera uma comunicação de alguém, um recado, uma carta, às vezes psicografada, de uma pessoa que a gente ama muito, que tá no outro plano, né? E assim, a gente recebe muita comunicação, muita informação, só que a gente não compreende. Muitas vezes a gente até pensa na pessoa, vem de relance um pensamento, mas às vezes as pessoas acham que é só um pensamento, e não é. Muitas vezes foi uma presença espiritual soprada aos ouvidos ali, e enfim. Então, né, eu fiquei feliz, pessoal. Queria trazer esse relato para vocês de que às vezes, quando você vai fazer um tratamento espiritual, né, você vai buscar uma ajuda, às vezes tem parente que aproveita, aproveita, né, as condições bioenergéticas ali, as condições astrais, as condições do trabalho para poder densificar e aparecer e passar um recado, tá? Quando eles podem, eles fazem, quando tem condições, tá? Se ainda não apareceu para você, ou não chegou uma carta, uma mensagem, tenha fé que uma hora vai chegar, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, viu?